It's with you. Okay. Well, good afternoon, everybody. And it's my pleasure to meet with you and speak about our favorite subject, water, life, health. Bem, Okay, excuse me, it's not my first slide. Yes. just a moment, just remembering that I'm going to do your translation now, okay? Yes. So, Okay. So I will start now. Bem, gente, boa tarde. Só avisando todo mundo que eu vou fazer a tradução da Beverly aqui, tá bom? Ela cumprimenta a todos e ela está muito feliz em compartilhar e conversar sobre esse assunto que é água, saúde e ciência. Okay. It's amazing to me that some 99% of the molecules in our bodies are water, and only 1% are so-called biomolecules, you know, the proteins, the DNA, the RNA. Bem, para mim é impressionante pensar que 99% das moléculas que estão dentro do nosso corpo são formadas por água e 1% formado pelas outras questões da biologia, como proteínas, moléculas em geral, sem ser água. And it's also amazing that the greatest change in aging is loss of intracellular water. We start about 85% water at birth, and in old age, we are less than 60% water. E também é incrível pensar e estudar que a gente, com o passar do tempo, vai perdendo água, né? A gente começa a vida com cerca de 85% de água no corpo e, ao fim da vida, essa quantidade vai diminuindo para menos de 60%. So aging is about loss of intracellular water. It's really dehydration. And toxins pile up. We have also free radicals and damage from free radicals and progressive dysfunction toward chronic disease. Bem, e o que é envelhecer, né? Envelhecer, é um processo que você vai perdendo muita água, é um processo literalmente de desidratação, né? Há um metabolismo mais forte no seu corpo, toxinas vão aumentando e vai aumentando também os radicais que se acumulam, né? Oxidam e danificam as texturas. Tecidos. So hydration is extremely important for health and longevity. And water washes away toxins in our bodies. It participates in numerous biochemical reactions, the making of the water molecule and the splitting of the water molecule. And it's also essential for energy flow in the body, for example, in the acupuncture meridians shown here. Bem, então a água ela é muito importante para a nossa saúde, né? Ela limpa e tira as toxinas dentro do nosso corpo, ela desintoxica o nosso corpo, né? Ela participa de inúmeras reações bioquímicas e ela também é essencial para a energia e para o fluxo do nosso corpo, né? Como você pode ver na imagem à direita, como existe um fluxo do corpo e a água é importante para esse fluxo. So in science, we used to think of water as a passive solvent, but now rather we see it as an active participant in the living state. And so the biomolecules are actually activated by the water. Bem, e a ciência tende a ver a água como algo passivo, né? Mas que, na verdade, ela é uma molécula ativa e de extrema importância para o nosso corpo e para a nossa saúde. And the structure of water is probably one of the most complex structures, material structures in the universe. It's
heterogeneous, and it depends on its energy. Bem, e a água, ela é uma das moléculas mais importantes que existem, né, para o planeta. Ela é pantogênica, né? Acho que ela falou isso. Ela é pantogênica e ela tem uma estrutura, nanoestrutura heterogênea. And you know, Dr. Jerry Pollack talks about the fourth phase of water, another structure of liquid water, but I think that is just the beginning. In other words, there are many structures to water depending upon its energy state. Bem, e os estudos recentes do Dr. Gerard Pollack acabou de descobrir que existe uma quarta fase da água, né? Mas eu acredito que isso só está no começo e que existem inúmeras outras formas da água se formar e que isso tem uma proporção enorme para a ciência. And I'd like to present a little bit of my research, and I'll start with the blood, which is a liquid tissue, 82% water. Bem, eu queria começar falando um pouco do sangue, né, que é um tecido muito importante, que na verdade é um tecido líquido, né? 82% é formado por água. I use a dark field microscope attached to a camera and a computer and make video and photos of the blood under different states of dehydration and drinking different waters. Bem, na pesquisa foi usado várias imagens do sangue em diferentes estados, né, em diferentes ocasiões, e você percebe diferentes estruturas para o sangue a partir dessas fotos. So we simply take a drop of blood from the fingertip and look at it right away, living blood. Bem, nós coletamos o sangue e direto de uma pessoa e logo olhamos a estrutura do sangue e vemos um sangue vivo, né? Um sangue vivo e And here we see, oh, sorry. No, pode, you can continue. Oh, and here we see the blood of a healthy person. These are the red blood cells. And this is a white blood cell caught in the act of moving in this direction. And the white blood cells, of course, are the defense department of the blood. The red blood cells carry oxygen and nutrition throughout our body. Bem, na imagem você consegue ver várias moléculas de sangue redondas, esféricas. Elas são as moléculas de sangue vermelhas, as hemácias, né? E no meio você consegue ver a molécula de protetora, né? A molécula branca. A célula branca, né? Isso, a célula branca de defesa, né? E ela está aqui no meio. I've looked at blood for about 25 years, and blood no longer looks like this. More often it looks like this. The red blood cells are stuck together and clotting happens early. Aquelas imagens são de 25 anos atrás, do começo dos estudos dela. Na verdade, hoje em dia, com o avanço, você consegue perceber que o sangue vermelho, as hemácias vermelhas, na verdade, se parecem mais com essa imagem. Some of this is from exposure to wireless radiation from our technology, from cell phones, from Wi-Fi routers, and cell phone antennas. E você consegue perceber nos estudos que, dependendo da radiação que elas são submetidas, como Wi-Fi
radiação de antena, entre outros, existe uma diferença de organização das moléculas. Só um complemento aqui, Klaus. Então, a primeira foto que as células estão separadinhas é o sangue de uma pessoa há muito tempo atrás, há 25 anos atrás, uma pessoa mais saudável. Hoje em dia, o padrão é assim, elas mais juntinhas por conta desse tanto de radiação que todo mundo recebe. Ok, go ahead. Thank you. So some of it is from drinking poor water also. And people drinking tap water, it's an unhealthy cocktail with chemicals such as chlorine, chloramine, fluoride, trace agrochemicals, drugs, and other industrial chemicals. And it also carries a memory of these chemicals, even if it's filtered. Bem, muito desse estado anormal das células do sangue, elas acontecem também além das irradiações devido a alguns produtos químicos que faz mal, que estão dentro da água, né? Como cloro, flúor, água que estão dentro de garrafas plásticas, drogas. E a água, ela tem uma memória. Ela carrega essa memória junto com essas substâncias tóxicas, mesmo que elas sejam filtradas. So even if we filter our tap water, we want to erase the memory of the water, to remove the effects of all of these toxic bioinformation from those chemicals in our bodies. Bem, mesmo que a gente tente filtrar a água para tirar essas toxinas, a água continua com certos padrões estranhos, padrões errados, e devido a essa questão da memória da água. And one way we can erase the memory of water are by exposing it to different energies. Electromagnetic, electric, and magnetic fields will erase the memory of water. Bem, para tirar essa memória ruim da água, né, a partir dessas questões, desses venenos que estão dentro da água, para a gente tirar essa memória ruim, a gente passa ela por meio de energias elétricas, né, fortes eletromagnéticos, fields, né, campos magnéticos, para tirar essa memória da água. So, for example, there are devices that can be used in the home or office that not only filter the water, but electrolyze it. They're called water ionizers. This is one simple ionizer shown, hooked to the tap, and filtration and electrolysis is inside, and then clean drinking water comes here, out. E existem aparelhos domésticos, né, como você pode ver na imagem, que faz esse trabalho de lançar campo magnéticos, energias, né, para a água, para você fazer esse filtramento da água, né, como por exemplo o que está na imagem, essa máquina de ionização, né, que a água passa por essa corrente de ionização e filtra a água e tira essa memória ruim da água. So that machine does a partial electrolysis of the water. So the water is passed over a strong voltage, and we take water from the cathode, which is rich in electrons and also dissolved hydrogen. And this is what we would drink. And this water could be used from the anode for example, watering plants. Bem, e aí a água passa por esse processo químico que aparece na imagem, né? Na esquerda, a água separada, ela faz bem para você beber ela, enquanto que a água da direita, né? Ela é boa, é bem usada para você usar na agricultura, por exemplo. So the fraction from the cathode is alkaline. The pH depends on the starting pH, but 8.5 to 10, and it contains the healthy alkaline minerals, calcium and magnesium.
Bem, quando ela passa pela parte do cátodo, né, a água ela fica alcalina, né, o pH é entre 8,5 e 10, e ricas em minerais, né, alcalino, incluindo o cálcio e o magnésio, entre outros. And water from the anode is acidic, and it has anions such as chloride and bicarbonate. And it's also good for rinsing the mouth and for the skin. For example, in Japan, the women spray it on the face, and it hydrates the skin, makes you look younger. E a água, quando separada pelo ánodo, ela é uma água mais ácida, né? O pH de 4 entre 5, e ela faz bem para a saúde na hora de limpar os dentes, na higienização da boca, e também para usar no rosto, né? Como, por exemplo, no Japão, muitas mulheres usam para limpar o rosto com essa água mais ácida. There are many studies on this water in various languages, in English and Japanese and Russian, and here are just some of the findings that drinking ionized alkaline water shows anti-aging and therapeutic effects, better hydration, removal of wastes, neutralizes acid in the body, quenches free radicals and reduces oxidative damage to tissues, and shows clinically demonstrated medical benefits in chronic diseases such as diabetes, kidney disease, and other conditions, and also slows down organ dysfunction in aging. Bem, em muitos estudos, né, nos Estados Unidos, no Japão e na Rússia, comprovam que essa água alcalina, né, ela faz muito bem para a hidratação, né? Ela ajuda na saúde, ela ajuda para remover desintoxicação, ela ajuda também nas diabetes, em doenças, no rejuvenescimento da pele, e por fim, né, ela diminui a disfunção que a pele vai tendo com o passar dos anos, né, com a idade. And I have personally seen people who start with blood like this and drink this water for some months, and their blood becomes normal again. Então, existem experimentos científicos que mostram que quando você começa a beber essa água alcalina, o sangue que estava daquela imagem anterior toda juntinha e disformal, elas começam a ficar igual a essa imagem, mais harmônica. So I found that drinking ionized water over the long term reduces red blood cell aggregation, reduces platelet aggregation, reduces hypercoagulation, and reduces reactive oxygen species. These are all healthy changes, and they mean that biochemical inflammation is reduced. And over the long term, we would expect then that chronic disease would also be reduced if people drank this water. Bem, e nos meus estudos eu demonstro que beber essa água ionizada faz muito bem para a saúde, né, ao longo do tempo. Ela reduz esse RBC, concentração de RBC, né, ela reduz a redução de plaquetas, não sei se é plaquetas, ela reduz também essa hipercoagulação, ela reduz a reação, a oxidação, né, das células também, e ela, por fim, ela reduz as inflamações bioquímicas, né, do corpo, e ela ajuda a prevenir as doenças crônicas, né, elas são reduzidas. Let me show you just some experiments on this water using a camera from Russia called GDV Camera Pro, or gas
discharge visualization camera. The camera looks like this, and inside this apparatus, I have a syringe with a drop of water hanging near the lens of this camera, which is electrophotography, similar to Kirlian photography. Bem, deixa eu agora mostrar para vocês algumas fotos, né? Essa aqui é um aparelho que vem da Rússia, é uma câmera GDV Pro, e na segunda imagem, no cilindro, tem a água ali que vai caindo por aquele orifício, e a partir dali você tira várias fotos especiais, que você consegue estudar melhor a estrutura da água por ali. So here is the light, the discharge coming from the water. It's called a corona discharge, and I'm comparing the three waters. The first is tap water from the faucet. The second is water from the ionizer, electrolyzed alkaline water. And the third is water of a mountain spring at the source, right at the spring. And here it is. And I don't know if you can see it, but these two waters are quite similar in the light. And this one is much smaller, much less light than these. These are quite similar. So electrolyzed alkaline water is energized like water flowing in the mountain spring. Bem, a partir daquele aparelho, se tirou 3 fotos de 3 tipos de águas diferentes, né? Na primeira foto é uma água de garrafa plástica. Na segunda é uma foto alcalina, né, que passou pela ionização. E a terceira é uma foto de uma água de uma montanha de primavera, né? E você percebe que a primeira foto da água de plástico, né, que estava na garrafinha, ela tem um brilho muito menor, enquanto as outras duas, ela tem um brilho bem intenso, são bem parecidas. This is another experiment on water in flow forms. Are you familiar with these? Typically outdoors, the water is sloshed and coming down, and water wants to move, not in a straight line, but in like this. And these are called flow forms. And I did a study on flow forms, a smaller version for drinking water. And here I have the GDV parameters, the area of the light and some other factors. And compared to still water, the results are highly significant that the water is drastically changed by passing through the flow form, much more energy. Bem, e aqui agora ela fez também pesquisas com a água em flow forms. Eu não sei se vocês estão familiarizados. Em vez de você pegar a água e jogar ela com a água parada em uma direção apenas, o flow forms ela deixa a água muito mais movimentada, né? E com isso ela comparou esse tipo de movimentado em flow forms, como você pode ver na imagem, com uma água normal parada que segue apenas uma direção. E você consegue ter resultados muito incríveis com esse estudo da água que passa pelo flow forms, né? Comparando aqui os dados nessa tabela. A água que passa pelo flow form com mais energia, portanto, né, Carlos? Sim, sim. So the flow of water in the human body is similar to flow forms. It's moving in and out of spaces in the heart and in the organs. And I do believe even the movement of the blood is structuring the biowater of the blood. Bem, e quando você estuda o movimento da água no nosso corpo, ela tem uma estrutura muito mais parecida com a água dos flow forms do que uma água normal, né? Porque no nosso corpo a água ela está fazendo vários movimentos, como você pode ver aqui na segunda imagem, no coração ela vai para cima, vai para o lado, então a estrutura da água está muito mais relacionada do nosso corpo com
uma forma dos flow forms. E os estudos também indicam que a energia que vem do nosso corpo está muito relacionada com esse movimento da água, como se fosse flow forms. The last thing I'd like to show you is the effects of intention on water as seen using the GDV camera. Bem, o que eu quero mostrar agora para vocês são os efeitos, né, intencionais que nós usamos nas observações que fizemos naquele instrumento, né, da câmera GDV russo que ela mostrou acima. The first one is, again, using the GDV camera and looking at the light. And here I have them computer colorized. But this is the droplet of water before treatment, just from the tap, and after treatment by a Reiki practitioner who practices healing, spiritual energy healing with the hands. And you can see the water is highly energized after Reiki. Bem, agora nessas imagens você pode ver que na primeira foto é uma água que vem normal, uma água de garrafinha, que você pode ver que ela é pequena, menor, e na segunda imagem você vê uma água que passou pelo processo de Reiki, né? E que você percebe como ela está mais energizada, mais expandida, maior. And I did an experiment with a meditation group 800 kilometers away from my laboratory. And there was water at 2 sites, A and B, and I didn't know which site they were going to send energy to. So we were blinded, and we took photos of the water, and in 6 out of 8 experiments, we saw larger light pattern following their intent to send energy. Bem, ela fez um segundo experimento com pessoas que ficam bem distante do laboratório dela, a 800 quilômetros de distância, e eles pegaram 2 tipos de água nesse experimento. Em uma dessas águas, eles fizeram um processo um experimento de mandar energias positivas para uma dessas águas, e no fim das contas, eles viram que de 6 águas, né? Quer dizer, de 8 experimentos que eles fizeram com essa água, 6 mostraram que a água teve um efeito positivo, como parecido com a imagem anterior, né? Uma dessas águas, ela ficou mais expandida, mais energizada e maior. So this is the water, low energy before intention to send energy, and after you see much more light, expanded area of light. Bem, você pode ver aqui as imagens do experimento, né? Na primeira, a imagem que não tem água energizada, né? Uma água normal. E na segunda imagem, depois de você energizar a água intencionalmente, ela fica mais brilhante. So I conclude with this hypothesis that water may have numerous nanostructures and energetic states, and that some waters support life better than others. For example, the water from the ionizer. That tap water and bottled water are not the best drinking waters that support us. That energized water is key, and we can energize water with electromagnetic fields, with ordered flows, mechanically, and with intention. And we need further research to elucidate the subtle energetics and structuring of water for health, agriculture, and the environment. Bem, e a partir desses meus experimentos, eu cheguei em algumas hipóteses, né? Sobre que a água pode ter inúmeras estruturas, nanoestruturas, de modos energéticos, né? Uma das conclusões foi que há tipos de água que melhoram a vida do que outras águas, né?
água municipais e águas em garrafinhas não são o melhor tipo de água que a gente pode utilizar. Águas energizadas são águas chaves, né? Quando essas águas passam por campos eletromagnéticos, ou então por flow forms, por exemplo, ou então quando são energizadas intencionalmente, são águas melhores. E isso necessita, né? Essas hipóteses necessitam de maiores pesquisas para o futuro, né? Para a gente relacionar essa água energizada junto com a estrutura da água, junto com a saúde, né, com a agricultura e para o meio ambiente. Okay, that's it. Here are my websites and email. Perfect, Beverly. So thank you very, very much again for your excellent